eu e o professor Thomas e o professor Werner estávamos discutindo sobre o andamento do trabalho e eles me deram algumas indicações para que eu pudesse trabalhar e fazer um início de caminhada. O meu trabalho ele tem muito a ver com a peregrinação, até porque o trabalho ele é sobre um livro de um monge budista, budista tibetano, que resolveu fazer uma peregrinação de 4 anos e meio, errante, segundo a tradição budista tibetana. Então, eles têm essa tradição e ele resolveu fazer isso e conta no livro essa experiência dele. Então, o gênero é narrativo, né? Principalmente, apesar dele descrever muitas coisas, dele defender uma ideia específica, portanto, ele joga também com outros gêneros, o principal é o gênero narrativo, e interessante porque, como ele é tibetano, ele ter escrito o livro em inglês já nos causa certa curiosidade. E ele escreveu com Ellen Torkov, que é norte-americana e que desde os anos 60 ela teve contato nos anos 60 com o budismo japonês, posteriormente com o budismo tibetano. Ela escreve uma revista sobre o Zen nos Estados Unidos, que é uma revista muito famosa, e tem um contato muito próximo com o Mingyur Rinpoche, Yongey Mingyur Rinpoche, que é esse autor, esse monge que fez essa peregrinação errante. Então, o que já nos causa curiosidade é que, de uma certa maneira, segundo o que a gente pôde perceber até agora, a própria escrita do livro já é uma tradução, já é uma primeira tradução. Primeiro porque a língua original, a língua materna do monge é o tibetano, né? E aí, fazendo um paralelo entre a forma de escrita do livro e a forma de escrita do livro em 2019, que foi quando o livro foi lançado, e vídeos da mesma época do monge Mingyur Rinpoche em inglês na internet, observa-se claramente que a linguagem oral dele não exatamente condiz com a forma de escrita do livro. Então, eu pressuponho, a minha pressuposição, que eu ainda não pude confirmar, é que ele fez um discurso oral para Ellen Torkov, essa americana, e ela, sim, como uma espécie de ghostwriter, escreveu as experiências dele que ele vivenciou em cima da oralidade dele. Então, eu queria ter confirmado isso com ela, mas ela me respondeu o e-mail dizendo que não podia me ajudar, não queria dar a entrevista. O que nos dificultou bastante, na verdade, porque isso vira só uma suposição baseada nas indicações que a gente tem, fazendo um paralelo entre a escrita e um paralelo entre a forma dele se expressar na internet em inglês nos mesmos anos, de 2018, 2019, porque ele tem uma infinidade de vídeos na internet, né? Eu ainda vou tentar, mais para frente, uma entrevista com ele, mas até o momento ela não deu entrevista e a gente teve entrevista com as duas tradutoras, a tradutora brasileira e a tradutora... O livro brasileiro ficou no Brasil e eu só trouxe o Kindle aqui. A tradutora brasileira do livro e a tradutora portuguesa do livro. E aí, o próprio título do livro, eu já passei na frente do que eu tinha escrito aqui, mas
eu fui fazer uma introdução, minha introdução está ficando maior do que a minha apresentação, vocês me desculpem. O próprio título do livro já nos dá a indicação de uma diferenciação interessante, né? Porque o livro se chama In Love with the World. What a Buddhist monk can teach you about living from nearly dying. E o título em português de Portugal, a Academia chama de Português Europeu, é Amar o Mundo, a viagem de um monge pelos bardos da vida e da morte. E o português brasileiro é Apaixonado pelo Mundo, a jornada de um monge pelos bardos do viver e do morrer, né? Então, a gente já vê que tem uma certa distância entre uma coisa e outra, apesar da gente conseguir compreender, sendo português ou brasileiro, compreender as duas coisas, mas a sutileza das diferenças, talvez ela seja menos sutil, dependendo do que vai no repertório de cada um, né? Antes de tentar entrar no que eu escrevi aqui, eu trouxe como é que chama isso? Uma embalagem de um produto infantil que eu acho muito curiosa. Aquacadabra é o nome é um livrinho infantil para criança. Eu tenho uma criança de 3 anos, isso foi comprado quando ela era ainda bebê, né? E ela é traduzida, ela está escrita em português brasileiro e português de Portugal. Agora, olha que interessante, eles chegaram a fazer uma tradução, sendo que é praticamente idêntica, mesmo se dizendo que há uma tradução. Então, o português de Portugal, que eles colocam aqui por, e o bra, dizendo que é o brasileiro, né? Então, por, descobre quais são os animais que estão a nadar na água. Quando mergulhares o livro na água, as cores aparecerão nas imagens brancas como por magia. E o português brasileiro me causa graça. Descubra quais animais estão nadando. Quando você mergulhar o livro na água, as cores irão aparecer como mágica. Assim, eu acho interessante, por que exatamente a gente precisaria de uma tradução, se até a tradução é tão próxima e tão... Eu não vou dizer igual, mas eu acho que me causa espanto. Então, por isso que eu quero ainda colocar isso no trabalho, ainda não sei como, mas eu quero colocar. Com engraçados sons, com barulhinhos divertidos. Então, a gente tem pequenos detalhes do aspecto linguístico, talvez da sintaxe, pequenos detalhes do aspecto semântico, então, alguma coisa da semiótica, e uma escolha tradutória para poder falar sobre... para poder fazer uma diferenciação no que, a princípio, para mim, eu não encontro exatamente diferenciação. E é uma coisa que aí eu queria buscar aqui na diferenciação dos livros. O professor Werner ele fez uma interessante sugestão que eu desse um primeiro passo dizendo a respeito da diferença que a gente encontraria no Wikipedia, que é onde a gente acaba por procurar o senso comum, vai diretamente para o Google, para o Bing e para o Yahoo, os 3 mais procurados hoje em dia na internet, para poder descobrir quando a gente tem alguma dúvida, né? A primeira coisa a gente pergunta para o Google. Pois bem, e aí a gente tem aqui, eu fiz uma pequena introdução, né? E o Wikipedia define o português brasileiro ou português do Brasil como termo utilizado para classificar a variante da língua portuguesa falada por mais de 213 milhões de brasileiros que vivem dentro e fora do Brasil.
e compara essa variante com o inglês norte-americano face ao britânico. Aí eu coloquei aqui, interessante que o inglês é norte-americano e o português não é sul-americano, é brasileiro, né? E aí é uma questão que sempre é levantada, inclusive na academia, se existe essa necessidade de se pensar numa nova terminologia, se a gente vai assumir que é uma outra língua, então, portanto, brasileiro, ou se a gente vai continuar chamando o português brasileiro de português e o português, aquele dito português europeu, dessa forma, né? Para o Wikipedia, no decorrer da sua história, o português brasileiro tem outra coisa que eu não sei o que. Incorporou empréstimos de termos indígenas, especialmente tupi antigo, mas também de línguas africanas, sobretudo kikongo, kibundo e umbundo do francês, do castelhano, do italiano, do alemão, do inglês e do árabe. E para o Wikipedia, o português europeu, o português de Portugal, o português lusitano, o português continental, é a designação dada ao original linguístico da língua portuguesa falada em Portugal e pelos imigrantes portugueses espalhados pelo mundo, englobando seus dialetos regionais, vocabulário, gramática e ortografia. E, segundo essa plataforma, existem cerca de 65 milhões de habitantes em regiões que adotam o português de Portugal. E aí, todas, né? Portugal desde da China até, enfim, até a África. E ainda que o site publique que o português seja regulado pela Academia de Ciências de Lisboa, cabe sublinhar o comentário do Fernando Venâncio, que tem um livro muito interessante, que eu não trouxe aqui, mas o português é a descoberta do brasileiro. Até no título ele faz uma espécie de jogo de palavras para que fique interessante, né? O português à descoberta do brasileiro. Meio que a minha interpretação é como se a gente precisasse descobrir o português, porque a gente não descobriu ainda, e eu acho isso provocativo. Então, ele diz o seguinte: a Academia de Ciências de Lisboa deixou no século XVIII o seu dicionário na letra A, que só saiu por completo em 2001, financiado pela Fundação Gulbenkian. A reedição de textos clássicos esteve no século XIX quase sempre confiada a editores privados. Uma oficialização da ortografia portuguesa só teve lugar em 1911, com a instauração da República, encerrando o período de grafia aristocrática de inspiração francesa. O que confirma que o desenvolvimento da língua, seja aqui, seja lá, é sabidamente oral e se dá, sobretudo, nas classes populares até ser domada pelo registro aristocrático e acadêmico. Então, esse início do projeto ele pretende, balizado por esses teóricos, organizar um modo de olhar esse trabalho, assumindo que o desenvolvimento do português brasileiro de Portugal é da seguinte forma: o português de Portugal é uma versão do galego que veio do latim e que se desenvolveu na faixa ocidental da Península Ibérica, pelo que a gente conseguiu estudar até agora. E o português brasileiro é uma versão crioula, ou seja, que nasceu no Brasil e não em Portugal, juntada, gestada, gerada e desenvolvida a partir da forma de aprendizagem do português de Portugal pelos falantes africanos de uma série de línguas bantas, kikongo, kibundo e umbundo, e pelos falantes de uma série de línguas indígenas, sobretudo nhengato, não sei se fala assim, que moldaram, segundo o Galindo, o Caetano Galindo, uma versão um tanto diferente da nova língua, marcada por características de sua fala. Não conseguem pronunciar direito alguns sons da língua nova, gerando, assim, dificuldades e, consequentemente, também, né, adaptações. Aí eu lembro aqui um exemplo que pode ser apresentado, eu acho. Eu estou estudando o japonês agora, né? Já tem um ano, mais de um ano um pouco que eu estou estudando japonês, e é interessante porque o R para o japonês tem som de L. Tanto que o ramen, a gente na fonética a gente pronuncia lamen, né? Não é isso? E as línguas banto, contrariamente, não pronunciam o L,
por isso, o Flamengo, o time Flamengo, que é uma coisa bem popular e conhecida mundialmente, né, ele vira Framengo nas classes populares, sobretudo quem tem mais origem negra, banta, enfim. Então, há semelhante exemplo na origem do português, talvez como vassoura e bassoura, ou do espanhol para o português como vale com som de bale, né? O que quer dizer, para mim, que muito do que o senso comum chama de erro é falta de noção histórica, falta de noção fonética, compreensão linguística, ou preconceito ligado a estruturas dominantes, desde um preconceito que se refere a colonizador e colonizado, ou então senhor e escravo, ou quem tem ou não tem poder aquisitivo, ou mesmo o status social. E isso eu acho que é importante ser pensado na hora de diferenciar o português brasileiro e o português europeu, sobretudo no que se refere primeiro a semântica, mas a linguística, e que vai chegar lá nos estudos da tradução, que é a nossa área, apesar do foco do trabalho ser a linguística, atuando nas escolhas tradutórias, né? O título do projeto, acho que eu devia ter começado com isso, mas eu fui fazer uma introdução meio grande aqui, Mind the Gap, a vacuidade na tradução evidenciada em questões linguísticas. O nome ele fala do tema central do trabalho em relação à relação entre os estudos da tradução e linguística, assumindo esse gap, ou seja, uma distância que pode ser compreendida como vazio, como a vacuidade ou a falta, dependendo do viés teórico que se use para a tradução desse gap. Particularmente, eu acho que ele reforma uma questão importante para a minha pesquisa desde o mestrado, que é a área da semiótica. No mestrado eu trabalhei muito a semiótica e tem muito a ver com isso. Diz a teoria que para se conquistar um plano, precisamos de 3 pontos não colineares. Então, a gente pega 2 pontos, a linguística e os estudos da tradução, e com 2 pontos a gente tem uma reta, e, portanto, a gente tem um rumo definido. Com mais um ponto não colinear, a gente tem a definição de um plano. Então, esse outro ponto de apoio para o projeto é a semiótica. Então, a compreensão da relação entre significante e significado, sobretudo em Saussure, Peirce, vai ser um amálgama para moldar esse olhar que pesquisa o português dos 2 lados do oceano, né? Vou trazer um resumo do projeto para vocês. O livro In Love with the World, A Monk's Journey Through the Bardos of Living and Dying, de Yongey Mingyur Rinpoche e Ellen Torkov, foi traduzido para o português europeu com o título Amar o Mundo, a viagem de um monge pelos bardos da vida e da morte, e traduzido para o português brasileiro com o título Apaixonado pelo Mundo, a viagem de um monge pelos bardos do viver e do morrer. Sob os estudos da linguística, esse trabalho contrastivo, né, ele objetiva contribuir para os estudos da tradução através da análise comparativa das traduções para as 2 variantes de uma mesma língua, considerando os contextos em que se inserem e as escolhas dos tradutores. Visa a um estudo linguístico comparativo que se relaciona às 2 traduções. Discute-se, assim, o percurso de identidade lusófona em Portugal e no Brasil. Utiliza, para tanto, os conceitos apontados por Harald Weinrich, eu não sei pronunciar bem, com 2 professores alemães, isso é uma vergonha, eu devia saber, Fernando Venâncio, Ivo Castro, Caetano Galindo, Alfredo Bose, Marcos Banho, Ataliba Castilho, entre outros países outros pares da área da linguística, e Theo Hermans, Anthony Pym, Christiane Nord, Walter Benjamin, Steiner, Humberto Eco e Herder, dos estudos da tradução e um pouquinho da filosofia da linguagem. Pretende ainda conferir se a discussão sobre a denominação português europeu e português brasileiro tem sentido. Então, essa é uma das primeiras perguntas que eu queria fazer para os meus pares, meus colegas, se vocês acham que isso precisa ser uma pergunta importante. O que se pode dizer sobre as diferenças entre a oralidade e a escrita das 2 vertentes? Porque eu acho que isso é
importante, e se essa discussão contribuiria para marcar caminhos culturais distintos dos dois países. Então, essas são 3 perguntas que eu selecionei mais importantes para se pensar. A gente tem como palavra-chave linguística, estudos da tradução, semiótica e filosofia da linguagem. Aí eu já apresentei o Mingyur Rinpoche e a Ellen Torkov, do meu jeito, e aí eu coloco aqui como é que chama isso? Eu esqueci essa coisa imagética, assim, eu esqueci, né? Diagrama, não, alguma coisa, ou gráfico, enfim. Que eu acho que isso é uma coisa importante do projeto, sabe? E que vai me ajudar a definir. Quando eu consigo visualizar alguma coisa, para mim é mais fácil compreender o que eu tenho que buscar. Então, eu assim visualizei essa proposta de busca, de pesquisa dentro do projeto. Então, a gente tem três círculos, né? Um círculo da linguística, um círculo da semiótica e um círculo dos estudos da tradução. E, fatalmente, uma coisa vai integrar na outra, ou coincidir com a outra, e eu acho que nessas interseções é que talvez a gente tenha uma pista melhor a respeito das diferenças. E eu gostaria de conseguir, através das buscas nos 3 livros, ou melhor, nos 2 livros, partindo desse primeiro, né, encontrar onde estão as diferenças dentro do português brasileiro e do português europeu. Se existem diferenças apenas semióticas, se existem diferenças apenas dos estudos da tradução, se existem diferenças apenas linguísticas, e onde que elas estão se encontrando. E no 1, no 2, no 3 e no 4, eu acho que a gente vai... ali que eu vou conseguir encontrar alguma coisa que revele possibilidades de contribuição para a lusofonia, enfim, né? Então, vou tentar explicar um pouco melhor aqui, que oralmente, assim, talvez tenha ficado meio confuso. São 3 pilares que compõem o plano do trabalho, 3 campos de estudo que servem como fundamento: linguística, estudos da tradução e semiótica. Primeiro, objetiva-se os pilares de modo independente para somente então chegar no que mais interessa, a interseção dos fundamentos dos números 1, 2, 3 e, finalmente, 4, onde há uma interseção de todos, né? As linhas que desenham os círculos podem ser consideradas a filosofia da linguagem, que permeia as relações, delimita-as e, de alguma forma, talvez sirva como um amálgama nesse processo de junção dessas 3 áreas, né? Então, aí no trabalho eu vou desmembrar um pouco, né? E aí eu vou vindo falar primeiro sobre a linguística, e aí aqui para a apresentação de hoje eu trouxe alguma coisa que o Humberto Eco fala, que toda língua exprime uma visão diversa de mundo, evocando a hipótese Sapir-Whorf, e aí a gente... É engraçado. Como é que faz aqui? Isso. Aí o Steiner fala assim: qualquer modelo de comunicação é simultaneamente um modelo da tradução, de uma transferência horizontal ou vertical de significação. Não há 2 épocas históricas, 2 classes sociais, 2 localidades que usem as palavras e a sintaxe para expressar as mesmas coisas, para enviar sinais idênticos de valoração e inferência. Nem 2 seres humanos. Cada uma das pessoas serve deliberadamente ou por costume espontâneo de 2 fontes de suprimento linguístico: a língua corrente, que corresponde ao seu grau de letramento, e um tesouro privado. Este é inextricavelmente uma parte de seu subconsciente, de suas memórias, desde que elas possam ser verbalizadas, e no conjunto singular, específico e irredutível de sua identidade psicológica e somática,
aí a gente vai chegar nessa questão do idioleto, né? Enfim. No livro A Linguística da Mentira, traduzido pelo professor Werner, que está lá no Brasil vendo a nossa apresentação, e sua colega Maria Aparecida Barbosa, a gente tem um revés de análise que é muito interessante, porque ele fala sobre a linguística da mentira, né? E ele postula 4 assertivas da semântica. A íntegra das características de um objeto consideradas relevantes por uma comunidade linguística chamamos de significado. É uma frase introdutória, e aí eu gostaria de fazer uma proposição muito petulantemente de uma quinta assertiva da semântica, que todo significado é referente, baseado, inclusive, nisso que o Steiner falou aí, no que dá a possibilidade de a gente compreender a língua como um idioleto, né? Porque a gente acaba que se baseia nas experiências próprias, não só no conjunto cultural para poder fazer o nosso processo de significação, mas nas nossas experiências próprias, né? Então, acho que todo significado é também referente, e aí uma última pergunta que eu faria para a gente se é referente ou autorreferente, né? Que eu acho que é mais próprio. Então, aqui, ele vem aqui, todo significado é amplo, todo significado é vago, todo significado é social, todo significado é abstrato. E aí eu proponho esse todo significado é autorreferente, e aí é mais uma pergunta para a gente aqui. E aí eu venho defendendo isso aqui e trago o Galindo. Peraí. Cabe lembrar que aquilo que os linguistas chamam de léxico, vocabulário de uma língua, é um dos dados mais superficiais que podemos analisar. Palavras novas surgem o tempo todo, enquanto as antigas caem em desuso sem cessar. Palavras também mudam de sentido de um ano para o outro e podem ser tomadas por empréstimo de qualquer contato cultural ou de qualquer objeto ou fenômeno importado. É uma velha máxima da linguística histórica. As palavras vêm com as coisas. Qualquer família pode ter alguns termos de uso interno que só seus membros compreendem. E aí eu acho que é interessante. O mesmo não se dá com os níveis mais profundos da análise linguística, como a formação das frases ou os sons do idioma. E isso tem muito a ver com a diferenciação entre o português brasileiro e o português europeu. E aí eu concluí que a linguística é, portanto, um caminho sígnico. Aí eu vou desdobrar isso durante o trabalho, né, falar um pouco mais a respeito da linguística, depois eu vou falar um pouco sobre a semiótica, partindo de Peirce, né, vou usar, inclusive, vou citar o professor Thomas, que fez um trabalho interessante na Universidade de Durham, junto com a Universidade do Porto aqui. A experiência do mundo está sempre ligada à interpretação do mundo, que tem a ver com isso que a gente está trabalhando, né? Então, o trabalho precisa pesquisar a interseção da linguística com a semiótica. E aí, portanto, essa ideia de colocar os círculos e pensar na interseção delas, né? Então, o número 1 vai definir o que representa a interseção relacionada à história da língua portuguesa em Portugal e no Brasil. E aí eu venho trabalhando aqui o Weinreich, falo a respeito das assertivas da linguagem, defendo o porquê, a relação da minha a minha proposição da quinta assertiva, e aí eu digo o seguinte, que falando a respeito daquela relação imagética que eu coloquei, né? O número 2 é a interseção da semiótica com os estudos da tradução, vai definir as escolhas tradutórias que se relacionam ao conteúdo. O número 3, interseção dos estudos da tradução com a linguística, define as escolhas tradutórias que se relacionam à forma. E eu acho que é onde entra o gênero textual.
e o número 4, forma e conteúdo se juntam para dar vida ao texto novo. Então, é naquela interseção das 3 áreas que é o que é interessante para a gente, porque às vezes a gente trabalha aquilo, mas o que eu estou tentando propor, assim, de alguma maneira, como eu percebi que o Weinreich fez, foi tentar desmembrar o que quer dizer aqui, porque a gente às vezes foca nesse 4, mas não percebe exatamente de onde que está vendo, assim, está vindo isso, né? Então, no 4, forma e conteúdo se juntam para dar vida ao novo texto com características linguísticas próprias, características semióticas próprias e escolhas tradutórias próprias. É onde se diferenciam as 2 traduções, independentemente do acordo ortográfico de 90, que gerou tanto transtorno para puristas e linguistas, dado que, como cita o Galindo no livro, não é no âmbito dos linguistas que irá se definir se é possível chamar o português brasileiro de uma outra língua, o brasileiro, já que isso acaba sendo uma discussão tirada da academia para ser travada em outro espaço de discussão, o espaço político e governamental. Então, será que a gente precisa ficar discutindo? Porque isso é discutido incessantemente, só que, mas no fundo, não leva muita. Pelo menos é a conclusão que eu tive até agora. Porque eu até, nos nossos últimos encontros, eu pensei que isso era uma grande questão, que eu tinha que chegar numa resposta a respeito disso. Só que, lendo o livro do Galindo, eu rasguei tudo que eu estava pensando a respeito disso e falei assim, puxa, isso não tem sentido nenhum, porque, no fundo, a política, e pior do que isso, não a política, os governantes, ou seja, os partidos e as ideologias partidárias é que vão acabar definindo isso, e o que é uma pena, né? Enfim, me desculpe, eu me exaltei aqui, mas é só porque eu sou brasileiro mesmo. Enfim. E aí, estudos da tradução, eu vou entrar nos estudos da tradução. Começo com Baltrus, dizendo a tradução subverte a verdade devido à sua transcultural e transcriacional capacidade de moldar as matérias-primas, já que não apenas constrói, mas desconstrói o original. Acho isso muito interessante. Aí eu volto a citar o professor Thomas, tradução é um processo que não pode ser separado da interpretação do sentido, o qual continua a requerer uma alta qualificação no que se refere à expertise humana, que pode ou não ser combinada à velocidade e processamento de tecnologias avançadas de linguagem, essenciais para a comunicação entre línguas e entre culturas e transferência de conhecimento. Enfim, e aí no trabalho eu vou desmembrar um pouco mais, fazer um apanhado histórico, partindo do Anthony Pym, que trabalha bastante isso, dizendo que, saindo lá dos formalistas russos, passando por X, Y, Z, e eu até queria citar um pedaço que a gente até traduziu para a Universidade Federal de Santa Catarina, que foi muito bom. O papel transformacional da tradução se tornou parte invólucro de uma abordagem que viu sistemas culturais, tais como as literaturas nacionais, como grupos de relações estruturais que se desenvolviam não só em termos de sua lógica interna, como foi no caso do formalismo russo, nem exclusivamente a partir de influências externas, como pode ter sido o caso dos estudos tradicionais de história, mas sim a partir do complexo contexto social formado pelas dinâmicas de ambos os lados simultaneamente. Então, eu falo um pouco de coisas que a gente vai observar nas diferenças dos livros, como aspectos para tradutórios e tal, alguma coisa a respeito, assim, desde o título, objetivando as ideias encontradas da Nord, do Text Functions in Translation, Titles and Headings as a Case in Point, até a utilização da tabela de fragmentos específicos para comparação dos 2 portugueses. Então, a gente vai partir desse pressuposto para, juntamente com a semiótica, os estudos da tradução e a linguística, fazer esse fechamento do trabalho, né?
Eu até cheguei a pegar alguns exemplos, mas eu não estou querendo falar sobre esses exemplos aqui, não, porque eu acho que eles não são os melhores, sabe? Então, eu vou ficar só com o último aqui, exemplo, porque eu acho que o que eu quero fazer é assim, achar exemplos só na área da semiótica, achar exemplos só nos estudos da tradução, como se isso fosse possível, achar exemplos de diferenciação só na linguística, e achar exemplos no 1, no 2, no 3, e, finalmente, achar exemplos para poder discutir no quarto, né? Então, e aí o título do livro, acho que já é esse sim, eu acho que é um bom exemplo para poder discutir no 4, porque a gente vem o amar diferenciado do apaixonado, então a gente já tem uma coisa da semiótica aí que chama atenção, o mundo do pelo mundo, a viagem com a jornada, o que já é uma diferença, e os bardos da vida e da morte, e do viver e do morrer. E aí você tem outros apoios na linguística, o fato, por exemplo, dos portugueses, dos brasileiros usarem muito gerúndio, e os portugueses estou a dormir em vez de estou dormindo, enfim, essa coisa toda essas coisinhas que a gente tem que, assim, costurar e mostrar aqui no livro também. Então, eu estou nesse ponto do meu trabalho. É um trabalho que ainda está incompleto e eu acredito que eu ainda vou descobrir mais coisas a respeito dele. Então, acho que o que eu podia falar agora é até onde eu cheguei. Eu tô aqui, no meio do caminho. E se vocês puderem levantar a mão e me dar uma sugestão, eu vou gostar muito. É isso.